Você sabe que você tem razão, a gente fica buchudo, né? Eu tava assistindo, é difícil assistir, sabe? Porque eu falo, não, não só assistir, eu vou ver meus erros, eu não quero ver os erros. Mas a Samara tem razão. A barriguinha fica, a mostra mesmo. Eu vim até com uma blusa mais soltinha. Você tem que colocar na frente assim. Ó, só pra falar, tá registrado esse começo. Tudo bem. Vamos mais uma aula nossa aqui. Hoje a Déia, a mentora do nosso projeto de estudo, que não pôde estar presente, né? Mas nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então vamos iniciar com oração, né? Que Deus venha abrir nossas mentes, nosso coração, para poder receber a palavra. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, nesta manhã, Pai. Abençoa, Agradecidos Senhor, por a essa cada um que aqui chegou, oportunidade. Senhor, Senhor, nos conceda mérito para estudar a Tua palavra, para que a Tua falar palavra do seja Teu lançada em terra que a Tua fértil, palavra que nós possa possamos absorver de Ti, aprender, Senhor. produzir Abra, frutos Senhor, de as nossas justiça, mentes, Senhor, para de receber arrependimento. tudo que o Senhor Nós tem para possamos nós. aprender Abençoa a vida de cada um que aqui chegou. O Senhor conhece cada necessidade, cada lar. Contempla, Senhor, as suas famílias, Senhor, a cada um. Abençoa este momento, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Amém. Amém. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos para mais um estudo. Hoje nós vamos do 37, né? Ficou até o 40, né? O 39. 39. Pessoal, do 37 em diante, nós vamos ter a narrativa da vida de José, né? E no 38, o Espírito Santo, ele toca o coração de Moisés e ele deixa algo registrado para nós aqui, que merece a nossa atenção. Então, do 37 ao 50, vai estar falando só de José, a trajetória de José. E o 38 tem algo especial aqui que merece a nossa atenção. Tem muita informação aqui com esses dois personagens, Judá e Tamar, tá? Então, nós vamos do 37, aí a gente pula o 38, vai para o 39, né? Depois a gente volta lá, que é uma sequência, tá bom? Beleza? Todos estudaram em casa, pessoal? Beleza? Não estudou? Mas nós vamos estudar aqui agora, né? Pessoal, é muito importante isso para enriquecer o nosso estudo. Porque às vezes eu estou estudando, eu tenho um ponto de vista, vocês têm outro, e aí quando a gente compartilha tudo isso, né, fica bacana, a gente aprende muito mais, pontos de vista diferentes, né? Mas vamos lá, o 37 começa narrando a história de José. Eu lembrei uma vez que a Samara colocou um café da manhã dela de José, né? Você lembra, Samara? Você fez isso? O de José e o dos irmãos tinha um... O bolinho do bis. Essa Samara, como diz, é a cara, né? Mas vamos lá, pessoal. Nós vimos que Jacó, ele habita na terra de suas peregrinação, a casa de seu pai, né? Na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, olha só, já era um rapazinho, né? 17 anos já está na fase ali de um jovem, né? E o interessante é que José, como ele era filho de Raquel, ele era o preferido. Lembra que Jacó era o preferido de Rebeca? Agora, José é o preferido de Jacó. E aí ele começa a despertar o quê? Inveja nos seus irmãos. Eu vou contextualizar aqui para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Ele começa a criar inveja nos seus irmãos. Ele chega para os seus irmãos e fala, eu tive um sonho. Nós estávamos todos colhendo feixes de trigo e, de repente, o meu feixe ficou em pé e os seus curvava sobre ele. Olha só, Deus já estava revelando para José algo que aconteceria no futuro. Aí ele vai mais além. Olha, eu tive outro sonho. O sol, a lua e as estrelas se curvavam a mim. Ele é corajoso. Ele é super tranquilo, né? Ele se curvava a mim. Aí o pai dele falou, mas que sonho é esse, pai? Quer dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos vão curvar diante de você?
Não sabia ele que Deus estava trabalhando na vida de José, né? Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Era como se essa túnica de várias cores, como se fosse um presente privilegiado a um filho querido, né? Ô, gente, você tem 12 filhos e um começa a receber mais atenção do pai, né? Já começa por aí as coisas erradas, né? É errado isso. É lógico que os 11 vão ficar com inveja, vai ter um problema na família, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Olha só, já não tinha mais clima, né? Eles não conseguiam tratar José com aquela animosidade, com simpatia, né? Falar assim como irmão para irmão já era visto de outra forma, né? Aí José conta o sonho, né? Sonhou também o sol, a lua, e contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai, olha só que detalhe importante aqui, o pai já estava começando a compreender. Ó, Deus tem um projeto de vida na vida desse meu filho. Só que o pai ficou para ele, né? Porque ficou para ele. Seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Essa questão aqui, pessoal, de apacentar o rebanho, não é como se fosse, olha, eu moro aqui e vou apacentar o meu rebanho ali, no pasto ali da frente, de tardezinho eu venho almoçar, de tardezinho eu recolho, Não é assim. Eles ficavam acampados mesmo, ia longe com essas ovelhas, com esse gado, e ficava lá acampado por vários dias. Então o pai envia José. Né? O pai envia José para ir lá ver como estavam seus irmãos, trazer a notícia dos seus irmãos, né? Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou ele ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peste, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, logo que chegaram eles, conspiravam contra eles para o matarem. Olha só isso aqui, hein, pessoal. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-los, e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben era o irmão mais velho, né, o primogênito, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, quando chegou José, os seus irmãos tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos, e olharam, e eis uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos trazendo especiaria, bálsamo, mirra, e ia levar para o Egito. Agora, guarda bem essa informação. Ó. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Olha só como Judá começa a tramar água aqui. Tudo tem que ter, sabe, pessoal, aquela malignidade. O que nós vamos ganhar matando ele? Vamos tirar proveito disso. José vai procurar os seus irmãos. Os irmãos tramam contra ele. Olha, vamos matar. Ruben
entra no meio da situação e fala, não vamos matar não, vamos deixar ele aqui, a gente tira a túnica dele, vamos tingir ela de sangue, leva para o pai e deixa ele aí à mercê do que vai acontecer. Só que Judá falou, não, mas peraí, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos vendê-lo. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram José da cova. Alçaram, né? Tiraram ele da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. 20 moedas de prata era o preço de um escravo. Todo escravo era vendido por 20 ou 30 moedas de prata, tá? Tornando, pois, Rubem a cova, e eis que José não estava mais na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece e eu, onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram, temos achado a túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de seu filho? E aconteceu e disse, e conheceu-a, né? Jacó conheceu e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes. Esse rasgou as suas vestes, pessoal, era toda vez que alguém estava de luto ou passava por grande perseguição, tribulação, era um ato de humilhação. Ele rasgava suas roupas e pegava a cinza e jogava sobre a sua cabeça. Qualquer um que via aquilo já sabia que tinha algo de muito grave acontecendo na vida daquela pessoa. Nós vimos que... Eles não usavam isso para chamar a atenção de Deus também? É sinal de humilhação. A gente vê isso, ó. Nós estamos estudando a revista de Esther, a história de Esther, Mardoqueu faz isso, vários do Antigo Testamento fazem isso, né? Era um sinal de humilhação, chamar atenção para si. Olha, o meu opróbrio, a minha vergonha, a minha humilhação, olha o que eu estou... Então, a gente, quem passava, logo já sabia que ali estava acontecendo alguma coisa com aquela família, né? O pai estava ali com suas vestes todas rasgadas, pegava cinza e jogava na sua cabeça. Era um sinal de humilhação, tá? Era uma cultura, então... Era cultura. Deixa eu te falar, chamar o rei, que vive o rei eternamente, também é uma cultura da época? Sim. Eu tô lendo Daniel, vejo que Eles falam bastante. Vive o rei, vive o rei. Vocês vão ver na Idade Média, era o suzerano, viva o suzerano. Na Idade Média era falado assim. Longa vida ao rei. Longa vida ao rei. Era... Tem alguma diferença de quando Judá faz essas vestes de Jacó? Como assim? Qual Judá? Judá não, Rubem. Rubem, ele rasga as vestes por quê? Ele que deixa ele aqui, à mercê. Só que os irmãos, não, vamos lucrar alguma coisa disso aí. Quando o Rubem chega e vê que não estava mais ali, o que ele faz? Ele também rasga as vestes. Para os irmãos ver, olha... É um sinal de aflição. De aflição, exatamente. Porque, querendo ou não, Rubens era responsável. Como ele era o primogênito, ele era o responsável pela família. Lembra que nós sempre... Quando o pai ia morrer, a bênção maior era para o primogênito, ele tinha a porção dobrada, a primogenitura era dele, ele carregava o nome da família, ele seria o patriarca responsável pelaquela família. Então o Rubens, ele se vê nessa responsabilidade, quando ele viu que José, o filho mais novo, não estava mais lá, né? Não, o mais novo era Benjamim, José não estava mais ali. Nós vimos na trama que eles iam deixar ele à mercê lá, né? À mercê. A Bíblia não fala se a intenção de Rubem era a hora que os irmãos saíssem de perto, pegassem José, libertassem ele. A Bíblia não narra isso. Mas o fato que deixa claro aqui é que eles tentavam algo à vida de José. Os irmãos queriam matá-lo, Rubem, não, deixa aí na cova. Vamos deixar à mercê. Agora, se era a intenção de Rubem vir mais tarde libertar, a Bíblia não narra isso. Oi? Ele se sentiu culpado, chegou lá, não viu. Não viu, era a responsabilidade dele.
Aqui usa ismaelitas e midianitas, que na verdade é tudo a descendência. Midian era a região. Ismaelitas era a descendência de Ismael. Tá? Aí tá vendo como é bom a gente... né? Porque ele cita os dois. Assim. Ele cita os dois. Aí Jacó, quando ele fica sabendo, né? Jacó, quando ele fica sabendo, ele rasga suas vestes, né? Põe pano de saco. Esse pano de saco também era um sinal de humilhação. Era muito comum na época. Sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolar. Porém, ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Quer dizer, ele está dizendo, ó, eu vou chorar a morte do meu filho até eu descer à sepultura. Ele amava muito José, né? E assim chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da sua guarda. Eu quero que vocês frisem bem isso aqui, ó. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito, que é o verso 26. O verso 26. Agora eu quero que vocês frisem também, nós vamos pegar só essa primeira parte aqui do 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu dos seus irmãos. Ou seja, Judá, ele se apartou dos seus irmãos. Guarde bem essas informações, tá? Que aí a gente volta aqui no 36. No 38. Aí, pessoal, o 39, que nós vimos que ele foi vendido para Potifar, né? Que era eunuco no Egito. E o 39 começa assim: José foi levado ao Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Agora, olha só o detalhe, pessoal. E o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ou seja, José era responsável pela administração da casa de Potifar, tudo que ele tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que interessante, pessoal. Nós vamos entrar numa parte interessante, que é o seguinte: Deus não livrou José de passar por tudo aquilo. Toda aquela trama pelos irmãos. E agora vai ter outra trama aqui também. Vai ter outra trama. Nós vamos chegar lá, Gabriel. Dando spoiler. Dá uma ansiedade. Spoiler. Deus não poupou José de passar por tudo aquilo. Ele era escolhido, Deus já estava revelando que tinha projeto na vida dele? Sim, mas não impediu dele passar por tudo aquilo que ele passou com os irmãos. E aqui deixa claro, ó, o próprio Potifar, ele começa a entender que a bênção de Deus estava na vida de José. Tanto é que ele deixa tudo, todos os seus bens, tudo era administrado por José. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. E é óbvio, né? Era a mulher dele, do seu senhor. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia, ela insistindo, né, a José, e José não lhe dando ouvido para deitar-se com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali.
E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em suas mãos, e fugiu para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo, vede, trouxemos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste e fugiu e saiu para fora. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só, pessoal. José, embora um jovem, 17 anos, mas ele temia a Deus. Ele era temente a Deus. Tanto é que ele fala, o meu Senhor não negou nada. Tudo que tem aqui é administrado por mim. Menos você, falando para a mulher dele, menos você. Você é propriedade dele, eu não tenho que me envolver com você em negócio nenhum. Ele identifica o pecado. E aí é o interessante, que a mulher insistindo, o pecado à porta, porém o que ele faz? Ele foge. Vamos... Igual no caso dos eunucos, eram todos homens castrados, né? Não, nem todos. Não. Então, É porque eu isso ia que perguntar, falar. porque se ele era eunuco e era casado... A minha versão ainda falou só oficial, eu nem sabia que ele era eunuco também. Então, aí quando você vai na raiz da palavra, o eunuco, quando era castrado ou emasculado, é chamado também, era aqueles que tomavam conta do harém. Imagina um monte de mulher ali, todo aquele jeitão lá, e o cara tomando conta dessas mulheres. Então você chocou nessa, mas era assim mesmo. Mas aí é que tá o detalhe, o cara que era responsável por cuidar desse harém do rei, era a maior honraria. Ele queria. Ele, como se diz, ó, tocar sem, o próximo é eu. Quando vai chegar a minha vez? Era uma honraria o cara ser eunuco, cuidar das mulheres do rei. Então, a gente vê isso. Castrados, né? Oi? Não era todos. Depende da função que exatamente, da função. Cuidar da mulher. Ué, o cara castrado é casado? Ué, como assim? José lá no... Potifar. Não. Tem várias... Formoso aqui, Oi? Potifar, ele era oficial do rei do Egito, de Faraó. Um oficial, tipo o primeiro-ministro. Tá? Tem o rei que manda tudo, que nem no governo brasileiro, por exemplo. Não tem o Bolsonaro, que é o presidente, depois vem os ministros. Na verdade, os que estão em evidência são os ministros. O presidente, ele só dá a ordem, ele assina o decreto, né? Mas quem trabalha mesmo, quem vai lá e vê, são os ministros. Tanto é que a gente tem o ministro Tarcísio, a ministra Damares, outros ministros aí da educação e tal, que estão sempre em evidência. São pessoas importantes. Bolsonaro só vai lá e assina, não pode fazer ou não pode fazer. Ele é o rei que dá o checkmate final. Mas os ministros é que estão ali em evidência, eles que fazem, né? E Potifar era dessa forma. E quando fala que ele era eunuco, outras versões oficial, é nesse sentido. Esses que eram castrados ou emasculado era que cortava tudo mesmo. Senhor. Nós vamos ver isso no 38, nós vamos voltar lá. Sabrina, agora você agora me apertou. Coisa química. Naquele tempo, química. Bom, vamos voltar. Tá. Ele foge. Por que ele foge, pessoal? O apóstolo Paulo, é bom até a gente ver essa referência. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo, deixa eu pegar nessa outra Bíblia. Não, Timóteo, não. 2:22. Olha a instrução do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, jovenzinho ainda, mas com uma responsabilidade muito grande. 2 Timóteo, aí ó, achou, 2:22. Todos acharam? Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Fuja dos desejos. Outras versões estão assim, ó, fuja dos desejos da mocidade. Por que ele fala fuja? Porque, pessoal, é a nossa natureza. Se você der ocasião para isso, você não resiste. Você não resiste. Imagina uma mulher toda hora ali, ou um homem, vice-versa, toda te tentando seduzir ali, com aquelas cantadinhas, com aqueles elogios, e você, sabe, vai alimentando aquilo. Por isso que ele fala, foge. Foge da aparência, dos desejos, da mocidade, porque nós não temos condições de lutar contra isso. É para fugir mesmo. É igual quando fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós íamos ver essa referência aqui agora. Quando o Tiago, né? Não. É interessante isso. Está em Tiago 4,7. Segunda Rabina. Segunda Rabina. Tiago 4,7. Tiago está pertinho de Timóteo, tá depois de Hebreus, tá? 4,7. Se o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fuja, não encara, você não vence essa guerra, fuja, tá? Fuja, é para fugir. Agora, o apóstolo Tiago, ele disse assim, ó, por 4,7, acharam Tiago 4,7? Ele diz assim, ó, portanto, submetam-se a Deus. Primeiro ponto que ele coloca aqui, ó, submeta-se a Deus, tenha um relacionamento com Deus, anda em concordância com a palavra de Deus. Esteja firmado na rocha, esteja obedecendo a Deus. Se fortaleçam em Deus, na força do seu poder. Primeiro detalhe é esse, ó. Submetam-se a Deus. Aí ele vem, ó. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Aqui é para nós resistir, encarar. Você é um perdedor. Jesus já te venceu na cruz. E pelo sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu posso te vencer. Só que, quando se trata da natureza, da nossa natureza, o apóstolo Paulo fala, ó, foge. Vocês viram a diferença? Foge. Nós não temos condições de vencer a nossa natureza. Isso é intrínseco, está na nossa essência, pessoal. Não encare. É uma cantadinha aqui, uma cantadinha ali, seduz aqui, um elogio aqui, quando vê, já era. Então, José, ele age dessa forma, ele foge, ele sabe que ele não vai resistir. Foge, um menino de 17 anos sendo assediado todo dia por uma mulher, o que você acha que vai acontecer se ele ceder a essa tentação? Ele vai cair, ele foge. E o 9 que ele frisa bem assim, que ele, como poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus. Ele nem está se reverenciando só, né? Ele está falando do pecado dele contra Deus. Temente a Deus. Essa é a questão, pessoal. Porque eu iria infringir duas leis, né? Uma lei civil, que a mulher ia cometer um adultério, prostituição, e eu, com Deus. A minha vida com Deus, isso ia atrapalhar a minha vida com Deus. Ele era temente a Deus. Eles eram apedrejados, né, se também fosse pegos em adultério, né? Sim, e outra coisa, ó, nós vamos ver que ele pagou um preço altíssimo, mas tudo isso estava no controle de Deus. A gente viu nos versos anteriores que Deus o abençoava, Deus estava com ele. A vida de José é cheia disso, e Deus estava com ele, e Deus o prosperava, e Deus sempre com ele. Aí tem esse episódio, né, que nós vimos aqui, que ele foge, ele não encara, ele foge. E isso deixa um alerta para nós. Não encare a nossa natureza. Nós não vamos vencer. É para fugir mesmo. Para fugir mesmo. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu busco. Não, é para fugir. O apóstolo fala, foge. Não tenta encarar porque você vai perder essa guerra. Já com o diabo, não. Obedeçam a Deus, esteja firme em Deus. Aí sim, você está pronto para resistir o diabo. É diferente as orientações. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós vemos uma natureza caída de Adão, já fala, né? Que a gente já perdeu, na verdade. Você não vai perder. Deus já está em desvantagem. É aquilo que a gente viu no livre-arbítrio. Dos versos anteriores. O apóstolo fala, ó,
Eu desejo, no Romanos 7, né, a partir do verso 14, ele fala, eu desejo fazer o que é bom, mas a minha inclinação está sempre para o mal. Tem E uma se... música disso daí. Oi? Tem uma música. Tem uma música? Vou mandar no grupo. Manda no grupo, ô, Giovana, por gentileza, tá? Para nós ficarmos bem afiadinhos nessa questão. Então, a nossa natureza, a inclinação dela é para o mal. É para o mal. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Ele fala assim, ó, meu espírito, ele anseia as coisas de Deus, ele anseia um relacionamento com Deus, ele quer estar ligado com Deus, mas do outro lado tem uma força que vive em conflito, que é a minha natureza pecaminosa. E Jesus disse também, né? Em verdade eu vos digo, o espírito está pronto, mas a A carne carne é fraca. É o rei Davi, gente. Imagine se o rei Davi chega lá na sacada do palácio dele, viu lá Batseba tomando banho, e falou, não, deixa eu sair daqui. Ele tinha evitado um problema, não tinha? Mas não. Da vida dele. O resto da vida dele. Mas ele vê lá a Batseba tomando banho, toda nua, bonitona, e ele fica lá, alimentando os seus desejos carnais. E aí o que aconteceu? Entendeu? Por isso que fala, foge, você não vence. Não vence. Tá, ele foge, deixa parte das suas roupas ali na mão dela, ela usa aquilo para incriminá-lo, né? Então, o verso 17. Então falou-lhe conforme as palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levando eu a minha voz gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, em quem que ele ia acreditar? No servo hebreu ou na sua mulher? Que lhe falava dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora olha o detalhe do 21. O Senhor, porém, estava com José. Dá para entender isso, Samara? Ai, Emerson. Dá para entender isso? Como é complicado, né? Todo o tempo, tudo que está acontecendo de ruim na vida do jovem, mas o Senhor estava com ele. Pessoal, aprende uma coisa, às vezes a graduação que nós estamos pedindo para Deus, um ministério, qualquer outra coisa, vai passar por um processo. Às vezes o processo que você está passando hoje, que você não está entendendo, é aquela graduação que você pediu para Deus. Aquele ministério, aquela porta de emprego, aquele casamento, enfim. Só que Deus precisa trabalhar o seu caráter. Perceba que agora, olha só, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. José estava passando por todos aqueles momentos difíceis, mas a Bíblia relata que o Senhor estava com ele e o Senhor era benigno com ele. E deu-lhe graça aos olhos de quem? Do carcereiro mor. José, da onde que ele chegava também, não tinha como ele não ser. Você entendeu? Não chegava, ele Deus chegou. estava com ele. Não, nós aprendemos muito com a vida de José, porque José, com o pai, com a sua família, ele já se destacava, Deus tinha um projeto com ele, ele estava, sem saber, mas já estava revelando, ele é vendido, Potifar, na casa de Potifar, ele se destaca, ele é abençoado, ele administra muito bem, o próprio Potifar reconhece que era a bênção de Deus na vida dele, por causa de José, né? Agora, o próprio carcereiro. Aí, olha só, e aconteceu que o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Ou seja, o carcereiro não se preocupava mais com a administração lá da prisão. É tudo na mão de José. Porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gente, aprende uma coisa. José, olha só como Deus trabalha na vida de José. José vai primeiro aprender a administrar o quê? Uma prisão. Para depois ser o governador do Egito. O problema é que nós não temos a paciência de esperar
Deus trabalhar na nossa vida. Nós já queremos lá o posto mais alto. Deus falou, não, José, vem cá, eu vou trabalhar a sua vida, eu vou trabalhar o seu caráter para você entender. Porque quando você chegar lá em cima, você vai lembrar lá de baixo. Então Deus coloca ele para administrar a prisão de uma certa forma que diz a Bíblia que o carcereiro nem mais se preocupava, está muito bem cuidado. Está na mão de José. E José sai dali para ir para onde? Para governar o Egito. Olha o 41:40. 41:40. Gênesis 41:40 diz assim, ó. Deixa eu pegar o 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, ele sai da prisão para governar a própria casa de Faraó, o próprio povo de Faraó. Mas primeiro ele precisava passar por um processo para entender, para valorizar. E muitas vezes a gente não entende o processo de Deus na nossa vida e olha numa situação dessa, né, que nem José passando por isso, fala assim, nossa, sacanagem, né? Mas olha só, se isso não tivesse acontecido com ele, aliás, se tudo não tivesse acontecido com ele, mas se isso não tivesse especificamente a situação, ele não fosse para a prisão, ele ia continuar sendo ali um secretário do capitão, que era bem abaixo do que o governador. Depois ele foi muito superior que isso, né? Ele era só submisso ao faraó, na verdade, o posto que ele teve depois. Então ele ia continuar sendo o capitão ali, o servo ali do capitão da guarda. Então, o negócio que Deus tinha com ele era muito maior, né? Então, às vezes, na nossa vida, a gente não entende o processo que Deus... Fala assim, quando a gente cita que Deus tem algo muito maior e muito melhor do que nós possamos imaginar, é bem isso aqui. Que às vezes você só parou ali. Não, talvez para José, eu não sei se ele se lembrava dos sonhos que ele já tinha tido e tudo mais, os processos da vida dele, mas talvez para ele... Beleza, ali já tô bem aqui, né, meus irmãos, que tudo aconteceu comigo, tô ótimo, né? Não tô sendo um escravo, né, como muitos outros eram, né, trabalho pesado, forçado e tudo mais. Talvez ali já era para ele o posto que Deus já tinha colocado ele. Mal sabia ele a grandeza que Deus tinha na vida dele. E a gente vai ver no próprio nome que ele coloca no filho. Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ele compreendeu o propósito de Deus na vida dele. Então, pessoal, que isso sirva de lição, que nós possamos aprender aqui com José, né? Às vezes está tudo dando errado, mas a Bíblia relata, e Deus estava com ele. Tudo estava dando errado, mas Deus estava com ele, Deus havia estendido a sua mão, Deus estava sendo benigno com ele. Às vezes está dando errado na nossa vida e nós não estamos entendendo por quê, porque e por aí, né, que o cristão não deve sofrer. O cristão, aquele que segue a Cristo, ele tem uma vida de mar de rosas e não é bem assim. Deus está trabalhando a nossa vida, forjando o nosso caráter, apurando o caráter da nossa fé, para nos colocar em postos mais altos, como fez com José. Até o dia, você lembra, a gente estava conversando sobre isso, e até o Kleber colocou assim, por mais que eu possa prosperar, possa receber o de melhor, ele falou, eu jamais trocaria a minha vida de provas, de lutas, porque elas me edificaram, ele falou, ao invés de trocar tudo isso por um evangelho de festa, ele falou, eu achei muito interessante. Porque isso edifica a vida da gente, né? É igual eu comentei com a Sabrina. A gente passa por provas que a gente não quer passar, mas a gente também não quer perder a experiência que a gente adquiriu com Deus nesse momento de prova. Por ter passado por Eu não quero passar de novo, mas também não quero perder essa experiência que eu tive com Deus nesse momento. Né? As provas, pessoal, ela vem nesse sentido. Lembra Jó? Jó, a Bíblia fala, temente, fiel, homem justo, homem reto, e vai embora. Os adjetivos a respeito dele vai embora. E aconteceu tudo o que aconteceu.
Qual o propósito disso? De Deus ver se Jó realmente era fiel? Claro que não, Deus conhecia Jó. Mas serviu para duas coisas. Primeiro, porque quem acusou Jó foi quem? Foi Satanás. Ah, ele te serve porque você encheu ele de bens, tira para você ver. Ué, vai lá e tira então. Serviu para duas coisas. Primeiro, para mostrar para Satanás que embora ele esteja sob o domínio desse mundo no pecado, ainda há homens fiéis e que a sua fidelidade a Deus ela está acima de qualquer coisa. Segundo, para mostrar para o próprio Jó, né, a experiência que ele teve. Porque Jó, no finalzinho, lá no capítulo 42, ele vai falar, ó, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a tua salvação. Olha só, a experiência que ele adquiriu. Deus deu tudo em dobro, deu filhos, filhas, diz que não havia na terra filhas mais bonitas do que as filhas de Jó. Serviu para quê? Para mostrar para o próprio Jó, olha só, eu sou contigo. Então, é essa questão de ninguém pode sofrer, porque se sofre porque está em pecado. Ô, gente, a gente tem que ponderar as coisas. Tem gente que procura sofrimento. É diferente. É importante também lembrar que Deus estava com eles, só que eles também estavam com Deus. Né? Eles também eram obedientes, eles também seguiam os princípios, porque a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente consegue fazer tudo. Exatamente. E todas as outras coisas, não precisa tanto que depois ele cita, né? Jesus fala só dos dois lá no Novo Testamento, vai falar assim, ó, guarda os dois, já, o resto você já consegue. Ponto alto, é difícil. Ponto alto do estudo, como diz a Não, mas você vê também que mais do que as coisas que ele recebeu em troca, ele diz que ele encontrou salvação, né? E o evangelho, na verdade, a base de tudo é a salvação, né? A única promessa garantida. Eu falo assim, às vezes Deus tem promessa na nossa vida individualmente, na minha, na sua, né? E propósitos que a gente coloca na mão de Deus, Deus vai trabalhando. Todos nós somos assim. Mas eu sempre falo, tem um que é garantido para todos. Esse não tem ninguém, não tira. É a salvação, é para todos, entendeu? Isso o nosso alvo, chegar é a nossa salvação, né? Alcançar a nossa salvação. Entendido aqui, pessoal, essa parte de José. Esse primeiro, né, que nós vamos mergulhar mais fundo na vida de José. Mas a primeira questão que fica bem evidente é ele era temente a Deus. Deus começa a trabalhar na vida dele. Ele vai para uma prisão para depois governar o Império do Egito. Gente, o Império do Egito naquela época era... Ele era o superior. Seria Estados Unidos hoje, né? Era aquela coisa grandiosa. E ele vai administrar. Então, quando acontecer algum tipo de coisa que nós não entendemos, sempre lembra, bom, Deus está trabalhando, tem algum propósito nisso aqui. Tem algum propósito. Deus está me forjando. E eu vou me colocar na posição. Você não vê José espraguejando, maldiçoando. Ai, por que eu nasci? Que Deus é esse? Nossa, eu sou tão fiel e Deus deixa acontecer isso comigo. Você não vê isso na narrativa da vida de José. Você não vê. Ele sempre ali, aguardando. Não, Deus está trabalhando. Deus tem algum propósito. Deus está trabalhando na minha vida. Eu vou aguardar aqui em silêncio. Deixa Deus trabalhar. A gente tem que se perguntar, né? O que Deus quer tirar da gente em tal prova, né? Exatamente. A pergunta que a gente... Deus, por que isso está acontecendo? Bom... Teve uma vez... Só aproveitando, que nem se a gente para fazer aquela análise rápida, né? José ele só conseguiu fazer tudo o que ele fez no Egito porque ele teve que aprender antes. Então, vamos falar assim, qualquer dificuldade que eu estou vivendo hoje, ela é fruto para que eu possa abençoar alguém lá na frente. Eu não consigo administrar nada, eu não consigo ministrar uma aula se eu não estiver aqui aprendendo. Nossa, tem que levantar cedo, tem tudo aquele trabalheiro e tal. Só que você só consegue ministrar algo na vida de alguém, ensinar alguém, se você passar por isso. Nossa, estou com uma dificuldade, aconteceu um problema lá na empresa, meu chefe, nossa, ele aterroriza a minha vida. Você conduzir a situação, você passar por ela, saber como contornar, resolver problemas, isso vai te conduzir, te dar condições para resolver tudo bem lá na frente, que vai ser maior igual foi com ele. Então, independente do que seja, né? Fala assim, que seja um problema de saúde, é triste, né? Que seja no trabalho, que seja na família, que seja qualquer coisa. Então, tudo isso, ele é sim, para que a gente amadureça algo e consiga resolver coisas maiores
lá na frente. Sempre vai ser dessa forma, né? Que o ser humano, ele só aprende por erros. Isso é o cérebro humano, né? Então, ele aprende, você pega a teoria, você entende. Só que quando você faz alguma coisa, deu errado, aí você fala assim, não, só que tem que ter, né? Tem que pensar um pouquinho, deu errado, então eu não posso fazer dessa forma, eu tenho que fazer diferente. Então, você já aprendeu isso. Você vai errar, mas você vai errar numa outra coisa, diferente. Então, agora errei naquilo, agora corrige aquilo e vai pro próximo. É o que acontece com todos nós, né? Para você conseguir administrar e conduzir coisas maiores mais para frente. Se coloque nessa posição, pessoal, de sempre abençoar as pessoas. Olha, eu vou abençoar com aquilo que Deus me deu como talento, né? É cantar, é fazer arte, é dançar, é isso, aquilo, enfim, você tem um talento e começa a ver isso como forma de abençoar as pessoas. E se coloca na posição, bom, está acontecendo isso, tem algum propósito. Porque perseguição, pessoal, isso... Jesus falou, ó, vocês vão ser luz, vocês vão ser sal. Luz e sal, o que ele está querendo dizer? É para fazer diferença. Se tudo que eu receber de forma negativa eu for revidada com a mesma moeda, então eu estou na contramão do evangelho. Na contramão. A gente tem que aprender a ser construtivo. Construtivo, exatamente. Só acrescentar. Porque o propósito também não é só para nós, né? O propósito não para ele, é para nós. Né? É para todos. A gente tem mania de achar que passando isso aqui, porque lá na frente eu vou conseguir coisas para mim, mas não é assim. O evangelho não é sobre eu. É sobre todos. Eu tô passando isso porque lá na frente eu vou ajudar as pessoas. Né? José, ele vai terminar a narrativa dele lá por volta do capítulo 50, dizendo assim, ó, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Ele nunca espraguejou, ele nunca amaldiçoou, ele nunca odiou os seus irmãos, nunca. Sempre esperando em Deus. Esse é o nosso, sabe, nós temos que ter essa mesma mentalidade. Não, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O crente não tem um minuto de paz. Eu tenho que estar nesse posicionamento. Ó, Deus está trabalhando e eu vou me colocar na posição, eu estou sendo fiel e não vou de maneira nenhuma, né? Vou ser sempre grato a Deus por tudo que está acontecendo, porque lá na frente a gente vai poder dizer como José. Olha, eu fui abençoado, eu abençoei as pessoas, eu salvei o meu povo, porque a gente vai ver que o povo todo ele trouxe a sua família. Muita gente veio com Jacó. E historicamente, né, acho que todo mundo já sabe, eu não sei, a importância da gente focar muito nessa parte, isso daqui é a base para toda uma história, né? Porque a gente conhece a história de Moisés, abriu o mar vermelho, né? Mas a base disso está aqui, nesse início com José, né? Que é a hora que eles vão para o Egito. José também prefigura Mas Jesus é Cristo. depois? Bem depois. José não volta não, só fica pra lá só. Mas Oi? a base, Ele não sabe, volta, é ele só aqui. fica lá pro Egito. É aqui Ele com José. ele morreu no Como Egito, eles mas nós vamos ver um foram detalhe fazer- importante. Como eles foram para o Egito? Eles foram libertados do Egito. Como que eles foram para o Egito? Então a base é toda essa daqui com José. Tem uma aproximação de qual período histórico é esse? Tipo, uma data? 1800, século XVIII, século XVII, século XVIII, antes de Cristo. Tá? Mas aí como que os egípcios eles eram politeístas? E como se deu essa relação com o monoteísmo na cultura Então, deles? aí é que é interessante, Gabriela. Nós vimos nos nossos estudos anteriores, tá disponível, né? Lá depois você passa para ela ficar bem a par. Deus, ele tira Abraão de uma região, de uma cultura politeísta, tá? Ele tira ele de lá, faz ele sair, ó, sai da sua terra, da sua parentela, da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar que eu tenho um propósito com você. Abraão, ele era politeísta também, só que agora Deus começa a trabalhar na vida dele, Deus começa a se revelar na vida dele. E aí vai seguindo a história até chegar aqui em José. O povo do Egito era politeísta, só que José não. O fato de eu estar numa região politeísta que adora vários deuses não significa que eu também tenho que adorar. Às vezes Deus me colocou lá para fazer a diferença. Nós vamos ver isso em Daniel. Tá? Daniel foi levado escravo para a Babilônia. A Babilônia também era os mesmos deuses, era uma região politeísta. Só que sempre Deus honrava Daniel de tal forma que o próprio rei Nabucodonosor dizia assim, ó, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus,
é aquele que possui todo o mistério, aquele que desvenda, né, sonhos, mistério. Deus vai trabalhando na vida dele lá. Então, o fato de eu estar numa região, numa cultura politeísta, não significa que eu tenha que ser. Às vezes eu estou lá porque Deus quer revelar algo para aquela cultura, né? E Ele vai fazer isso através da minha pessoa, através de nós, tá? Às vezes isso vai ser um problema, mas... Né? O Egito... Esse é o propósito de Deus. Quantos deuses não tem no Egito, né? Até hoje, né? Quantos deuses não tem? Só que Deus se revelou ali. Nós vamos chegar, Gabriela, em Êxodo, nas pragas. Você vai ver que cada uma daquelas pragas que Deus manda simbolizava um deus do Egito. Foram 10 pragas, não foram? Cada uma daquelas pragas tinha um deus no Egito que protegia daquela praga. De Moisés, lá? Isso, no tempo de Moisés. Nós vamos chegar lá. Oi? Porque eu sei pelos filmes. Essa Samara. Só assim, cortando assim, né? Pegando um gancho. Assim, depois que foi pro Egito, assim, os egípcios eles pegaram os hebreus como escravos e levaram pra lá ou não? Nós vamos chegar. Assim, então, só pra. Por isso que Não, essa é a ô- base. Já vai adiantar. Ô, Paulo. Assim, porque aí faz o sentido, porque Deus mandou Moisés pra lá pra resgatar o pessoal de volta. Nós vamos chegar aí, ó. É. Esse faraó, esse, Não, dá um Esse- spoiler aí, vai. vocês estão correndo muito, gente. Eu vou assim, rapidinho. Ó. Esse faraó que nós vamos aqui, que simpatizava com José, ele morreu. Aí entrou um outro, nós vamos chegar, aí tem Tutmose, tem Mose III, Mose I, nós vamos chegar aí, vocês estão correndo muito. Não, Calma. mas só da forma- E aí esse rei egípcio, esse rei egípcio, ele já não gostava do povo hebreu, é onde ele começa a escravizar. Você vai ver que tinha uma Mas matança. aí o pessoal migrou pro Egito. O José. Não. Não, mas Não pode atropelar, papo. Os próximos capítulos. Deixa eu. Os próximos capítulos, não pode. Mas compreendeu agora, Gabriela? Olha, chega lá nos 50, rapidinho. E, tipo assim, quem escreveu isso aqui? Foi Moisés. Os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, foram Moisés que escreveu, tá? Mais pra frente você vai conhecer um pouquinho mais quem foi Moisés. É uma história muito bonita. Mas eu não posso contar, senão você não... Se eu contar pra você, aí você não vai vir. Não, então eu prefiro nos próximos capítulos, tá bom? Beleza? Ele não existia nesse tempo, É. só através de uma revelação. Esse Moisés que nós vamos falar, ele nasceu ali tem toda uma história. Esse povo que vai pro Egito, que nós vamos chegar mais pra frente... Egito é a prova. Sempre foi a prova, entendeu? Não, tudo tem uma metáfora. O Egito simboliza o mundo para nós hoje. O mundo. Lembra que eu falei isso para vocês que José é uma pré-figura de Jesus Cristo? Ele salva quem? Um povo que ia morrer de fome, não é isso? Nós vamos chegar lá, só que vocês têm que ir com paciência, gente. Tá bom, Gabriela? Mas pode perguntar, viu, Gabriela? A gente tá aqui para... Mas os filmes me ajudaram a me nortear bastante. Não, pode... O problema do Porque filme... às vezes, igual a gente novato, se a gente pegar pra ler, só Deus na causa mesmo. Não, aquelas reproduções que tem, aquelas produções que tem da Record mesmo, são muito boas. É que aí eles não viajam podem pegar. Eles não viajam Às vezes eles pegam até paralelos que às vezes até aconteceu, mas não está registrado na Bíblia, assim, né? Mas Não, tem bastante. Eu gosto da história do uma Moisés. da... É lógico, você vai assistir documentários sérios, filmes sérios, né? Porque o que acontece? As novelas, ela tem um propósito também, ela traz muita erotização, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. É tipo assim, Samara, eu vou assistir tudo, ler tudo, mas eu preciso ter um filtro. Até aonde isso aqui está fiel com a Bíblia. Isso que você tem que saber classificar, entendeu? Mas é muito bom, eu uso desses artifícios, eu leio, depois eu vou assistir um documentário, porque aí eu gravo melhor. Antes de me converter, eu comecei a assistir os 10 Mandamentos. Eu estava começando a ler a Bíblia, não queria saber de Deus, velho.
empurraram a Bíblia em mim e comecei a ler. Os histórias de Moisés lá. E aí comecei a assistir a novela e E assemelhando. ia assemelhando. Só que como eu tava lendo, tinha coisa que eu assistia. Aí Agora você fica, desse jeito, a gente parou de assistir, Dá né? necessidade. Só que Você eu fica nervosa. tive a maturidade de filtrar, Aí assiste o mas primeiro ajudou, porque capítulo, já quando visualmente você você vai ajuda. Não, gente, mentira, muito eu diferente. falo. É porque Não tem eles têm como, que né? fazer uma ligação, né? Não, mas só que pode- eles, tipo assim, meu pai mesmo falava pra Gabi, eles ficam se beijando, meu pai, naquela época existia essa putaria. Aí era bem, eles mudam muita coisa. Assim. Não, o objetivo do estudo é esse aqui mesmo, Ô, é. gente, e eu... Vocês- pode- É o que eu falo, pessoal. Tudo que vocês assistirem de documentário, de filme, de minissérie, enfim, vá para a Bíblia. Tá em conformidade com o que a Bíblia? Tá, beleza. Tudo tem que ter um filtro, pessoal, um filtro. Já dizia João Calvino. Quando eu não busco a verdade, eu estou refém de acreditar na verdade que me passaram. Então, você tem que buscar a verdade. Até onde isso aqui está em conformidade com a história. Porque a Bíblia, ela relata muita coisa aqui, só que, imagine se fosse relatar toda a história tintim por tintim, que tamanho que seria essa Bíblia. Então tem coisa que para mim entender eu preciso ir num documentário. Eu gosto muito daquele Observatório 7. É muito bom, você pode até anotar. É um programa, é um canal, isso, é um canal chamado Observatório 7. É o que eu assisto. Eu assisti Muito também, bom. Muito bom. Muito bom. Eles falam muito do tipo, era medieval da prata, não sei Era de bronze, era de ouro. Era de bronze. Observatório. Não, eles falam bastante. Observatório 7 chama. Muito bom, canal no YouTube, é muito bom. É a minha fonte de estudos, assim, quando eu quero pesquisar melhor alguma coisa, os carinhas são evangélicos, são um pessoal sério. Da Bíblia. Não, é muito bom, tá? O Pablo tá estudado, né? Não, eu tava assistindo um que você falado, eu comecei a assistir, eu assisti uns. Beleza, então, pessoal. Agora vamos voltar aqui no Judá. Judá e Tamar tem uma história interessante também, Samara. Você vai gostar, Tamara. O texto certinho de João Calvino, eu sei que é refém daquilo que me passa, mas como que é o texto certinho que ela quer anotar? João Calvino, tá. Quando eu não busco a verdade. Quando eu não busco a verdade, eu estou refém da verdade que os outros me passam. Vai saber se é ou não é. Que era assim, quando eu não busco a verdade, qualquer coisa me convence. Também. Ponto alto do estudo, Sabrina. Essa Sabrina é a cara mesmo. Vamos lá pro 38 agora, pessoal, que aqui também tem umas informações importantes. Bom, nós vimos que foi Judá que tramou vender o irmão. Ó, vamos ganhar alguma coisa com isso, né? Aí nós vimos que Judá, no 38, diz, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu, ou seja, saiu, né, entre seus irmãos, foi para outro rumo. Outro detalhe, pessoal, olha, quando uma pessoa toma uma atitude como essa de Judá, né, de interesse, fazer algo mal com interesse, quando ele toma essa atitude de se apartar dos seus irmãos, ele já começa num declínio espiritual. Todos nós aqui, nós estamos reunidos aqui, vocês acham que é porque nós somos bonzinhos e amigáveis e tudo mais? Não, nós estamos aqui porque o Espírito Santo, ele nos conduz a isso, a essa fraternidade, a essa comunhão. Então, a Sabrina parou de vir. Gente, vamos lá ver o que está acontecendo com ela. Ela está muito, ela se afastou. Ela já deu um exemplo, tá, Sabrina? Ela deu uma bola fora aqui que ela falou para vender a Giovana. Vamos vender a Giovana, vamos ganhar algum. De repente ela se afasta e não vem mais e some. Tem alguma coisa acontecendo. É um alerta. Nós vemos isso em Judá. Vamos vender ele, vamos ganhar alguma coisa com ele. Agora ele se aparta dos seus irmãos. E olha só, ele se aparta dos seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu. Era da vontade de Deus que ele se casasse com povos de outras nações? Não. Olha só, já começa, vocês já começaram a compreender aí, né? Você tá em qual verso?
No 38, 2. E viu Judá a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. Ou seja, acabou casando com ela, tendo um relacionamento com ela. E ela concebeu e teve um filho e o chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Guarda bem esse nome Tamar, porque... Tamar era casada com filho de Judá. Filho de Judá, exatamente. Agora olha o 7. E porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher, ou seja, assuma, né? Casa-se com a mulher do seu irmão, casa-se com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando ele tinha relação, né, com a mulher do seu irmão, derramava na terra a sua semente, né, para não dar semente a seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor e também o matou. O que isso quer dizer? Ele usava como método contraceptivo o coito interrompido. Ele foi egoísta, porque era lei, era uma lei chamada de levirato. Levirato, o nome levir quer dizer cunhado. Era a cultura daquela época. Quando uma mulher se casava com o filho ali e o filho morria, era direito dela se casar com o outro irmão, para ela não ficar viúva, porque nós vamos ver que a viuvez naquela época era vergonhoso. Era para ela se casava com o outro irmão e o outro irmão ia dar continuidade na descendência do irmão. Os filhos não seria dele, seria do irmão falecido. Então, Emerson, mas eu já ia apelar já nisso daí. E minha descendência? Ninguém liga pra mim, então. Mas não é. E então ele ia continuar do irmão e ia dele. Quando ia ver? Eles apelaram, aí Deus matou. Aí quem apelou foi Deus. Mas não é errado. Sabrina, você tem que entender o seguinte, nós estamos falando de 4.000 anos de história. Deus começou a trabalhar esse povo. Era uma cultura. Deus tinha que começar a trabalhar. Não é... A gente aprende uma coisa, nós nunca podemos romper com algo que não esteja em conformidade de uma vez por outra. Eu assumi esse departamento, deixa eu romper aqui com tudo que estava sendo feito e começar novo. Não é assim que funciona. Mas as pessoas iam ficando frustradas, você vai vendo. Você vai ver Tamar aqui, você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado com a história dela. Eu creio que as pessoas não ficavam assim, frustradas, porque já era da cultura, já nascia da cultura, Era então já estava cultura. acostumado. Mas que nem, se você for ver, que nem a gente tava falando, não era errado o Jacó querer dar uma manta colorida só pra José, os outros irmãos, nada. Não, mas Aí aí não era cultura. Agora esse irmão é obrigado a continuar o outro e ele não pode ter o dele, os filhos dele. Meu, às vezes nem A continuidade do filho dele, Sim, mas Sabrina. tinha muito disso. Se ele de dar tivesse servido a continuidade Deus, à ele não ia ser feliz descendência. desse jeito. A descendência de fulano, não pode descendência. Essa era a Mas acho triste isso daí, gente. Mas é a mesma Não, coisa, é colocarem triste. eles na nossa cultura de hoje, eles também ficariam espantados. Ô, Sabrina, você não viu a história de Jacó e Lia? Lia foi empurrada para Jacó, ela sabia que ele não amava ela. Você viu como ficou frustrada? Mas então, e mesmo assim, ela foi abençoada por os Deus. filhos dela. Ela mesmo, quando ela teve Judá, ela falou, olha, colocou o nome dele de celebração. Quando ela teve Diná, olha, eu fui julgado. Ela reconheceu isso. Fazia parte da cultura. É umas coisas estranhas, umas coisas loucas, mas era cultura. Mas você vê que aí Deus trabalhou, né? Que queria que tenha uma semente de Sim, Judá. vamos prosseguir. O que você vai entender a questão? Vamos à lei do levirato. Mas se estiver causando... Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, a partir do verso 5.
Deus agora, Sabrina, ele precisa... Por que olha só, Jesus veio, ele modificou tudo isso. A mulher que até então não era, né? Jesus, ele já tinha um ministério onde as mulheres tinham vez, as mulheres tinham a oportunidade de patrocinar o ministério de Jesus, as mulheres eram vistas com outros olhos. Quando eles levam lá aquela mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada, o que Jesus falou? Eles não estavam com a razão? Claro que estavam. Mas o que Jesus fez? Oh, mas peraí. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles estavam mais preocupados em cumprir a lei à risca do que oferecer perdão para aquela mulher. E assim, a Bíblia ela é tão verdadeira que ela não tenta passar uma coisa bonitinha. Exatamente. Sim, sim, não. E tem povos que até hoje tem esses casamentos arranjados, essas palhaçadas todas. Sabrina, é bom ter pular. É bom ter pular essa parte. Vamos lá. Os ortodoxos são meio assim, né? Vamos entender Vamos entender a lei do levirato. Levirato vocês entenderam, né? Levir, que quer dizer cunhado. 25:5 diz assim, ó: quando algum irmão morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado casarás com ela, tomará por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague de Israel. Entendeu aí agora, Sabrina? Não, eu entendi. O primogênito era da... Beleza? Mas o resto... Aí seria dele, né? Aí, ó. Ah, tá. Agora sim entendo. E será que... Agora sim. Ela, no caso, se ela não tivesse tido filhos, né? Aqui fala se ela não tiver filhos. Se ela tivesse filhos, então ela não precisava casar com o irmão. Não, peraí, nós vamos chegar lá. Vamos por partes, tá? Essa lei do levirato tem um propósito aqui. Tem um propósito. Eu parei no 6. E será que o primogênito que ela der à luz... No 7. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele ficar nisso e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciões e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. Olha só, Sabrina, imagina isso. Era sério o negócio. O fato de chegar lá, tirar o sapato dele e cuspir no rosto dele, estava amaldiçoando ele. Era cultura, entendeu? É uns negócios meio cabuloso, mas era cultura, fazia parte. Agora vamos voltar lá, ó. Então, toda vez que Ornã ele assume a Tamar, né, mulher do seu irmão Er, ela assume ele, e toda vez que ele tinha uma relação sexual com ela, ele usava aquele método contraceptivo que era o coito interrompido, para não gerar filho nela. E isso desagradou a Deus. Ele estava sendo egoísta, certo? Então disse Judá, o verso 11, então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, que era a mulher de Judá, né? E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tiná a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou sobre si as suas vestes de viuvez. Olha só, ela ficava na casa do seu pai, na casa da sua família, vestida de viúva. Só que aí tem um detalhe interessante.
tirou suas vestes de viúva e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina. Porque via que Selá, olha só, via que Selá já era grande e ela lhe não fora dado por mulher. Ela viu que o rapaz já estava na época de se casar com ela, porém ele não casou. Né? O Judá não dá. E vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Lembra que eu falei para vocês? Espera aí, deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. Ó. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar, deixa-me relacionar contigo sexualmente, né? Portanto, não sabia que era sua nora. E ela disse, que me darás para que se relacione comigo? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dá-me penhor até que envie. Então ele disse, que penhor é que darei? E ela disse, olha só como ela foi inteligente aqui. Inteligente, isso aqui traz uma revelação muito grande para nós. Ela diz assim, ó, o teu selo, o teu lenço ou o teu cordão, em outras traduções, e o teu cajado, que está na tua mão. Quando ela fala isso, ela pede esses objetos, ela está pegando os objetos que identificava, era a identificação de Judá. Judá, quando ele propôs, ele aceita a proposta dela, ele está perdendo a sua identidade. Lembra que eu falei para vocês, quando a pessoa começa a declinar-se, ele propõe vender José, ele se afasta dos seus irmãos e agora ele perde a sua identidade. Mas eu não estava entendendo, ela pegou e se cobriu e cresceu e aí o sogro não reconheceu que era ela? Ela foi morar com seus pais e ela vivia vestida com vestes de viuvez, tá? Aí quando ela soube que o sogro, mais um amigo, estava descendo para tosquear as suas ovelhas, ela, o que ela faz? Ela tira as suas vestes de viuvez e cobre-se com outras vestes e cobre o seu rosto. Lembra que eu falei para vocês, e o sogro, Judá, tem como prostituta. Lembra que eu falei para vocês nos estudos anteriores que a mulher, quando Rebeca vê Isaac, o que ela faz? Ela desce do camelo e cobre o seu rosto. Era somente as mulheres que eram virgens que faziam isso, que as prostitutas e as escravas não se cobriam o rosto, mas agora aqui a gente vê que Tamar, ela cobre o rosto. E mais pra frente a gente vai ver aqui, que vê no verso... No verso 21. E perguntou os homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Em outras traduções assim, tá assim, a prostituta cultual, tá assim na sua Bíblia aí de vocês? Cultual ou prostituta mística? É, prostituta cultual. Cultual, né? Vamos entender isso daí. O que acontecia? Essas prostitutas, elas viviam nos templos e em lugares estratégicos. Gente, quando fala de prostituição, hoje no nosso mundo está bem acesa essa questão, porém a gente fica horrorizado com isso. Mas naquela época não, naquela época isso era comum, era normal. Essas prostitutas, tanto era mulher como homem, era chamado de prostituto ou prostituta. Cultual, eram pessoas que ficavam a serviço dos templos e em lugares estratégicos. Elas se vestiam conforme os deuses, para ter relação sexual. A pessoa que estava relacionando com ela, podia ser homem, podia ser mulher, tinha a impressão, a ideia de que estava se relacionando com o próprio Deus. Então, quando fala prostitutas cultual ou prostitutas místicas, era dessa forma. Por isso que elas se cobriam o rosto. A pessoa que estava se relacionando com elas tinha a ideia de que estava se relacionando com o próprio Deus. A gente vê isso muito forte na cultura grega. As mulheres se vestiam de Afrodite, os homens se vestiam de Apolo, ou era Apolo e Júpiter. Eles se vestiam, pintavam-se todo de prata ou de dourado, todos nus. Só que você não conhecia o outro, porque eles pegavam essa forma daquele deus e a pessoa tinha relação sexual com eles. Era um ritual de fertilização, de fertilidade. E eles achavam que estava tendo relação com o próprio Deus. Beleza? Nós vamos ver... Oi?
Mas próprio Deus nosso. Deus deles. Os deuses deles. Ah, tá. Que era Istar, que era Baal, era Nana, Afrodite. Os deuses são os mesmos, porém vai mudando de nome conforme a cultura. Baal, Istar, Nana, Astarote, esse pessoal aí. Aí até chegar nos gregos, que é Júpiter, Apolo, Afrodite, enfim, deusa do amor. A Sarai perguntou, você falou de cresceu, você entendeu que a parte que é selar, o filhinho mais novo que teoricamente não tinha idade, ele cresceu, é isso, você entendeu essa parte? Ele ficou grande. Judá estava adorando outro Deus, então. Oi? O declínio dele chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto de procurar uma prostituta cultual. Olha só. Essa questão de prostituta cultual, ela está em... Depois, se vocês lerem em casa, ó, em 1 Reis 14, 24. 1 Reis 14, 24. 1 Reis 15, 12. 1 Reis 22, 46. Está em Jó 36, 14. Um minuto. Tá bom. 15, 12, eu tô indo em primeira vez. 1 Reis 15 a 12? Depois 1 Reis 22, 46. Jó 36, 14. Deuteronômio 23, 17 a seguir. 23. Do verso 17 a seguir. 23. 17. E aquele que era dos 12 ao não sei o que? Continua. 15, 12. Primeira Reis, 15, 12. Entenderam até aqui, pessoal? O levirato, a lei do levirato, que o cunhado tinha que se casar com a mulher para suscitar descendência. Ela, quando fica sabendo que seu sogro está descendo, ela se veste de prostituta cultual, que até ele se identificou como prostituta cultual. Ela pede aquilo que identificava ele como o patriarca, né, vamos dizer assim, o patriarca da família, que era o seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Lembra Jacó quando sai? Ele fala, quando eu saí eu só tinha um cajado, agora eu voltei com toda essa riqueza. O cajado também era aquilo que identificava, e agora ele começa a perder a sua identidade. Isso é muito sério, pessoal, quando nós perdemos a nossa identidade. Declínio espiritual, nós estamos falando aqui num sentido espiritual. Começa assim, né? Uma situação tão absurda, vamos vender ele, vamos ganhar dinheiro com ele, para que matar? Matar a gente não ganha nada, vamos vender. Ele se afasta dos seus irmãos, já é mais um ponto. Agora ele chega a esse ponto de procurar uma prostituta cultual. E aí agora ele perde a sua identidade, seu selo, o seu cordão e o seu cajado, né? Aí, olha só o que acontece. Aí ele manda, né, que ela pediu para ele deixar um penhor, ele manda um dos seus servos levar o que ele havia prometido, que era um cabrito, e recuperar o seu penhor. Só que ele chega lá na cidade e procura onde está a prostituta cultual. Não, aqui não tem nenhuma prostituta, nunca teve prostituta cultual aqui, né? E voltou Judá e disse, não achei, e também disseram os homens daquele lugar, que nunca esteve nenhuma prostituta cultual ali. Então disse Judá, tome-o ela, para que porventura não venha e cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo, Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está pejada, né? Está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora para ser queimada. Uma informação importante aqui, pessoal. Primeiro vamos ler aqui Levítico 21, 9. Levítico. Quando ele fala, lembra que a lei de Moisés mandava apedrejar? A lei vigente da era apedrejar uma mulher adulta. Porém aqui ele manda o quê? Queimar. Por quê? 21, 9.
21:9. 21:9. Sim. Foi? Levítico. Êxodo. Êxodo, Levítico, Números. Levítico o quê? 21:9. Verso 9, que diz assim: E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimada. Então, há uma grande possibilidade de Tamar ser filha de um sacerdote. Pensou, Samara? Há grande possibilidade. Entendeu? Na lei, a mulher que cometia adultério ou prostituição, ela era apedrejada junto com o homem, não era isso? Agora aqui ele manda queimar. Então, a grande possibilidade de Tamar ser filha de um dos sacerdotes daquela região. Por isso que ele fala para queimá-la. Mas ele já sabia, então? Com certeza, né? Porque ele mandou tirar ela para fora para nós queimarmos ela, né? E tirando para fora, ela mandou dizer ao seu sogro, do varão a quem são estas coisas, eu engravidei. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço, ou este cordão, ou este cajado? E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar o meu filho. E nunca mais teve relação com ela, né? Deixa eu parar aqui no 27 para nós voltar uma questão aqui. Então percebe? De quem que é isso? Ela está grávida? Vamos tirar para queimar, vamos puni-la. Ela pecou. Ó, de quem é esses objetos aqui? É de quem eu estou grávida. E era ele. Aí ele reconhece, ó, eu tenho negado, eu tenho negligenciado o direito dela de se casar com o meu filho Selá, que era o mais novo, que agora já estava no ponto já para casar. Por que ele fala isso? Porque ser viúva na época, pessoal, era vergonhoso. Onde nós... Isaías 54:4, profeta Isaías, depois de Salmos, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e o profeta Isaías. Estou lá em... Isaías 54. Imagina uma mocinha jovem, viúva, e ninguém suscitou ela, a lei do levirato. Tinha alguma coisa com ela, não tinha? Ó, ela casou com Er morreu. Ela casou com Onã também morreu. Tinha alguma coisa errada com essa mulher. Só que eles não entendiam que o fato dos maridos estar morrendo não é porque ela era má, é porque eles estavam em pecado. Eles não estavam cumprindo o seu papel de marido com excelência. Eles estavam em pecado, não ela. Porém, aquilo na cultura era visto que a cultura sempre vai para o lado do quê? 54. Olha só, 54:4. O Isaías 54:4, ele faz uma alegoria, né, uma metáfora com a mulher viúva, como se Israel ela estivesse envergonhada porque não tinha ninguém que suscitasse, né, a glória de Israel. Então ele diz assim, ó, não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio. Opróbrio é vergonha, da tua viuvez. Então ele faz uma alegoria com a cultura da época. Era vergonhoso uma mulher que era estéril e era viúva e não tinha ninguém que suscitasse ela. Suscitar é que assumisse ela para si. É no caso de Tamar aqui. Entenderam, pessoal? Beleza? Aí, olha só. Nós paramos no 27, né? E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, que um pôs a mão para fora e a parteira tomou e atou em sua mão o fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse, como
tens rompido tu? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o irmão cuja mão estava o fio roxo e chamaram o seu nome Zerá. Pérez significa ruptura, né? E Zerá é nascente, horizonte, né? Olha só, o que acontecia? Quando a mulher naquele tempo estava grávida de gêmeos, porque era muito forte a questão do primogênito. Quem que era o primeiro? Gêmeos, você sabe que o bebezinho é tudo igual, né? Ainda mais gêmeos. Eu acho que é engraçado isso. Vamos ver o bebezinho, gente, eu chego lá, nasceu o menininho, a menininha lá da fulana, chego lá hoje, é tudo igual, gente. É tudo igual. Então, agora vocês imaginam gêmeos, né? Aí o que eles faziam? Eles marravam uma fitinha no braço do que nasceu primeiro, porque aquele era o primogênito. Lembra que o primogênito tinha umas vantagens. Ele herdava o nome da família, ele tinha a bênção em porção dobrada, ele tinha umas regalias ali. Então ela amarra a fitinha na mão de um dos meninos, que pôs a mãozinha para fora e começou a nascer. Só que ele recolheu a mãozinha e nasceu o outro. Nasceu o Pérez. E aí nasce... Ela falou, mas como é que aconteceu isso? Que ruptura é essa? Como se ele puxa o irmão para dentro e ele sai. Naquele tempo era assim, pessoal. Essa era a cultura, né? Era tudo muito detalhado, muito essa questão de primogenitura, né? E agora, esse Pérez vai dar continuidade a quem? A descendência de Judá. Tamar, ela está na genealogia de Cristo. Há uma dificuldade muito grande por parte dos judeus de aceitar Jesus, principalmente por causa disso, porque na genealogia de Jesus tem duas mulheres que foi tida como prostituta. Raabe e Tamar. Mateus, vamos lá, Mateus, para a gente finalizar essa parte, fechar. Mateus 3, e Lucas também vai dizer, mas Mateus 3 já para a gente ter uma noção aqui. Não, na verdade é Mateus 1, tá, pessoal? Olha lá, no livro da geração de Cristo. Ó, filho de Davi, identifica ele como filho de Davi. Filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó Judá. Judá gerou Tamar, Tamar gerou Pérez, que é o personagem que nós estamos falando. Pérez e Zerá, e Pérez gerou Esrom, e aí vai. Aí chega até Raabe, ó. E gerou Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E aí vai a genealogia de Cristo. Então nós temos essas duas mulheres prostitutas na genealogia de Cristo. Então há uma dificuldade muito grande dos judeus de aceitar, principalmente por causa disso. Gente, prostituta naquela época era essa, infelizmente, né? E é o que aconteceu. Então, nós vimos aqui Deus trabalhando na história. Na história. Mesmo Judá desviando, né? Aquele declínio espiritual, perdeu a sua identidade, se afastou dos seus irmãos, tramou contra o seu irmão Jessé, visando lucro. Mas só que quando a gente chega em Gênesis 40, nós vamos ver que havia uma promessa de Deus. Gênesis 49, aliás. Havia uma promessa de Deus na vida dele. Qual era a promessa? Que era da descendência dele que o cetro nunca ia se apartar. Gênesis 49, nós vemos aqui Judá, verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Ou seja, ele ia conquistar tudo, né? Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-te e deita-te como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Ou seja, quem tem coragem de mexer, despertar um leão? Ninguém. Aí o 10, ó, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador.
dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho da jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui é uma promessa de Jesus Cristo. Quem será o rei Mas universal? Judá, então, era uma pessoa referência? Ó, lembra que eu falei para vocês no comecinho? Deus tratou com a humanidade inteira até o verso 11 de Gênesis. Do 12 em diante ele trata com Abraão. De Abraão vai nascer uma descendência. Aí das 12 tribos, ele vai escolher uma, que é a tribo de Judá, da qual, dessa tribo vai vir uma família, que é a família de Davi, né, de Jessé, Davi, da qual vai vir o Messias. Tanto é que nós vimos, ó, Jesus, filho de Davi. Tá? Vai vir o Messias. Então Deus trabalha na história dessa forma. A humanidade, Abraão, uma descendência, agora Judá, das 12 tribos, ele escolhe uma tribo, que é de Judá, uma família específica, que é a família de Jessé, Davi, e do rei Davi em diante, Jesus Cristo, Messias. E a promessa aqui é a seguinte, ó, o cetro é aquela coisa assim de ouro que o rei segurava, nunca vai se apartar das suas mãos. Tanto é que a gente vê que, aí vai chegar lá naquela dúvida do Pablo, quando morre Salomão e entra o seu filho, Roboão, reina Roboão e Jeroboão. Jeroboão, ele fica com 10 tribos, que nós chamamos de as tribos do norte, e Roboão fica com Judá e Benjamim. E a tribo de Levi, ele fica com essas tribos aqui. Se apartam. A tribo do Reino do Norte, no ano de 722, quando Salmaneser, né, Tiglat-Pileser e Salmaneser invade Israel, ela se desaparece, você não vê mais falar dela. Aí fica a tribo de Judá. A tribo de Judá, ela vai embora. Ela não se termina, porque é promessa de Deus. Mas não porque Judá era uma pessoa boa, foi porque Ele foi Deus escolhido. tinha escolhido. Assim como também, né? Por isso que Deus matou os falou assim, outros Deus irmãos, escolheu. Deus queria dar Ele falou assim, continuidade Deus aos escolheu o povo, porque Israel é os mais bonitinhos. Não, porque Deus escolheu um povo pra se lançar. Aí pra Deus não se revelar, revelou não é através da pessoa Judá mesmo, mas Da descendência da de... descendência. Nós precisamos aprender uma coisa, Samara, o seguinte, nós não servimos a Deus porque merecemos, somos bonzinhos e, nossa, Deus olhou e falou, nossa, como eles são legais. Não. A Bíblia, ela não tem a intenção de trazer pessoas que eram perfeitas. Nós vimos que Judá ali desviou completamente, mas havia uma promessa de Deus na vida dele. A Bíblia não tem essa intenção de trazer super-heróis, mulheres maravilha e pessoas perfeitas só com virtudes. Não, ela narra os nossos erros. Todos os patriarcas, as pessoas que nós temos na Bíblia, nós vimos os erros de Abraão, ele não mentiu. Isaac não faz a mesma coisa, Jacó não engana, e eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. Davi, enfim, Moisés, e todos eles, porque a Bíblia tem, a intenção da Bíblia diz, ó, embora vocês sejam falhos, pecadores, cheios de erros, mas Deus tem um propósito na vida de vocês, desde que vocês estejam abertos a este propósito, a se colocar na presença de Deus dessa forma, entendeu? Então a Bíblia não tem intenção de... gente, todo mundo que nós lemos aqui era pessoas... Porque eles também falam de Jacó. É... Eu não achei que Jacó é tudo isso, não. Mas o Jacózinho era terrível, viu? O apóstolo Paulo é tido como o missionário dos gentios, né? Um homem, né? Deus levantou para anunciar o evangelho aos gentios, aquelas pessoas que não eram da nação de Israel. Só que o apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele era perseguidor, ele matou cristãos. Tanto é que ele falou, eu me envergonho disso, mas Deus me chamou, Deus foi misericordioso comigo. Tem um meme que fala assim, Deus escolheu
Paulo porque era o mais pecador. É, pena de Paulo que eu não tinha nascido ainda. Então, essa é a questão, viu, Samara? A gente nunca pode olhar para a Bíblia e falar, nossa, a Bíblia só vai trazer para nós homens perfeitos. Não. Deus nos escolheu porque era perfeito. Eu acho que aí que está o negócio. Deus, ele nos alcança com todas as nossas Deus podia ter falhas, escolhido com José, né, que foi Isso que eu com todas as pensei. nossas mais dificuldades. bonitinho, né, mais... Todas as nossas Mas não, dificuldades, pegou nossos o erros, touro. nossas falhas, mas a misericórdia dele nos alcança, né? Até pra gente não se fazer assim, ai, não, eu fui escolhida exatamente porque eu sou o máximo. Pra não se engrandecer. Pra Não não se foi- engrandecer. A própria salvação, Samara, ela não foi por causa das nossas obras. Nossa, como ele é bondoso, como ele é caridoso, como ele é solidário, como ele é gentil. Não, porque senão eu me gloriaria. Olha, eu vou ser salvo porque eu sou bondoso. Eu sou bondoso, eu sou solidário, eu faço as obras de caridade, eu vou ser salvo por isso. Diz, olha, nós estávamos perdidos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, mas mesmo assim, Ele nos amou, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, os nossos defeitos. Ele nos amou, demonstrando que o amor de Deus ele está acima de qualquer coisa. Basta nós nos colocar, reconhecer Cristo como nosso Salvador. E todo dia, gente, é uma luta diária para que nossas virtudes venham ser aprimoradas pelo Espírito Santo. Todos nós temos nossas falhas, nossos temores, os nossos medos. E nós lutamos contra ela todos os dias, para que sobressaia as nossas virtudes que são aprimoradas pelo Espírito Santo. Mas também um estudo que eu compreendi melhor, assim, aquele versículo que fala assim, nada nos separará do amor de Deus. Não está se referindo a nós, está referindo a Deus. O amor dele é independente das nossas... Não é a conduta que a gente... Nossa, eu jamais deixaria de amar Deus. Não, está referindo a ele, o amor dele por nós. Sim, Por isso é claro. que fala, né, que não foi a gente que escolheu ele, mas ele que Ele nos escolheu. Então, aqui, só para conhecimento, no 9 que fala, que na verdade é Jacó, que reúne todos os filhos e vai falando, quando a gente vê muita expressão assim, o leão da tribo de Judá, porque Jesus veio dessa descendência, o leãozão lá, é nessa referência aqui, tá? Camiseta com leão, assim. Bom, Achando que Judá foi o máximo. que nós Até possamos... Judá era o pecado. Como é que pecou aqui que eu tô vendo até agora? Mas é assim, Samara, é assim. Samara, imagina lá no íntimo, né? Agora eu estou falando assim de foro íntimo da sua pessoa, da minha pessoa. Quando eu busco lá dentro, nossa, quem é o Emerson? Será que eu sou capaz de descrever quem sou eu? Você é capaz de descrever quem é você? Não é, você não é. Sabe por quê? O ser humano, ele não é, ele está. Nós temos isso, a Jaque pode até nos ajudar, a nossa psicóloga, amor. Coitada da Jaque. O ser A humano... Joana falou isso, você vai uns 3 meses de terapia. Eu falei, O ser humano, pessoal, aprenda isso. O ser humano, ele não é, ele está. Nós estamos cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo falou, ó, quem está de pé, toma cuidado para que não caia. Hoje eu estou aqui, ó, eu estou ministrando para vocês. Se eu não tomar cuidado, eu posso cair. Hoje, a Samara, a Jaque, ela está estudando para psicólogo. Amanhã ela fala, não gostei da psicologia, vou fazer direito. Então ela estava como psicóloga, agora ela está fazendo direito e vai... Enfim, o ser humano, ele está. Por isso que nós temos que tomar cuidado com ele. Sempre, porque nenhum de nós somos capazes de dar assim com precisão, ó, quem é você? Imagina assim, eu vou usar a Samara aqui, que a Samara está pertinho de mim. Nossa, Cristo. A Samara, eu olho para a Samara e falo, nossa, que menina meiga, simpática, uma aminosidade, ela é tão tranquila, tal. E ela é essa simpatia de pessoa, risonha, extrovertida e tal. Aí acaba que sai lá fora, alguém ofende ela, trata ela com hostilidade, ela vira, sabe, vira o girar e vai lá e bate naquela pessoa. Aí eu falo assim, nossa gente, eu não sabia que a Samara era assim. Aí ela vai falar, ó, nem eu sabia. Nós somos inconstantes. Por isso que Davi orava e falava, não, o coração inabalável, o espírito inabalável. O espírito inabalável. Entendeu, Samara, essa questão?
Que nós possamos aprender com José, pessoal. Tudo que estiver acontecendo é para nós glorificarmos a Deus, porque tem um propósito. E nós não nos colocar. Ele saiu, ele foi aprender a administrar uma prisão, para depois administrar todo o Eu império. estava falando com a Giovana esses dias que eu li o versículo que fala: tudo coopera para o bem Daqueles que o Deus. amam, E exatamente. até ela comentou assim, a gente é tão egoísta que sempre a gente acha assim, é pro meu próprio bem, né? Para mim, os meus bens materiais, financeiros, mas na verdade tudo está cooperando para o bem do propósito que Deus tem para nós. Exatamente. Não é algo individual. Ponto alto do estudo. É, Nossa, o bom da Sabrina é isso, ela traz um monte de ponto alto. Beleza, pessoal? Entendido? Deixa eu ver o que nós vamos estudar. Aí nós vamos falar do 40. O 40 e o 41. Você fala com 40 também? Oi? Dá uma pincelada no 40? Demos então. Do 40 e o 41 que já tem bastante informação aqui, senão fica muita coisa, né? Pessoal, e eu peço encarecidamente, pessoal, é aquilo que João Calvino sempre falou nas suas reflexões, né? Quando eu não busco a verdade, eu sou obrigado a confiar na verdade do que os outros me passaram, e aí fica complicado. Estude em casa, é fazer isso aí mesmo, é trazer o ponto de vista que vocês viram. Às vezes eu analisei de um ponto de vista, quando a gente junta tudo, fica um estudo bacana, legal, tá? Beleza, Gabriela? Contamos contigo também, que eu tô vendo que você tá bem... tá entrando no clima, né, Gabriela? Isso é muito bom. Vamos orar despedindo, pessoal? Sabrina. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Passamos na tua presença. Abençoa, Senhor. Dá-nos esse coração, Senhor, buscar mais e mais a tua palavra, Senhor, estar, Senhor, aprendendo mais e mais de ti, nos alicerce, Pai. Seja em nossas raízes, Pai querido, ajude-nos a crescer, Pai, para baixo, Senhor, enraizando nossos conhecimentos, Pai querido, nossa força, Senhor, esteja conosco e com cada um, Senhor, toque no coração de cada um que aqui chegou, Pai. Tu nos conhece, Senhor, toma em tuas mãos nossas vidas. Amém.